Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos. Sou Felipe Genari, estamos aqui para o nosso primeiro evento aqui de 2023, então é um prazer ter vocês aqui com a gente, ver que tem bastante gente aqui conectada. E o evento de hoje, pessoal, a ideia é, eu falar um pouco sobre os principais pontos aí do porquê cada vez mais jovens pensam em fazer faculdade no exterior, falar também um pouquinho sobre a preparação, passo a passo, como funcionam as bolsas de estudos, e no final responder as dúvidas de vocês. Tá? Já fica o meu convite aqui, pessoal, para os nossos próximos eventos também. Então, na semana que vem, a gente vai ter um evento sobre o nosso programa de candidatura aqui na Daqui para Fora. Depois, também na semana que vem, tem um evento sobre provas, né? Tem algumas mudanças, especialmente aí no SAT, então a gente vai falar bastante sobre elas. E em fevereiro tem um evento falando um pouquinho sobre o caso de 10 alunos que se prepararam conosco e como eles, né, se sucederam aí no mercado de trabalho. Então, vários eventos bem interessantes, fiquem sempre ligados aqui, que a gente sempre divulga na nossa página de eventos. E antes de começar, para quem está começando, né, a entender um pouco mais sobre esse assunto, tá começando a estudar mais sobre essa possibilidade de talvez fazer faculdade no exterior, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil. Então, vocês podem acessar através desse QR Code ou do link que eu coloquei no chat. Tá? Vocês devem conseguir ver esse link aqui. Deixa eu até mudei a configuração do chat, vocês podem falar por lá também. E responder algumas dúvidas bem simples, mas a gente consegue já ter uma primeira ideia inicial de onde vocês estão bem, aonde vocês precisam melhorar. Então, fica a minha recomendação de fazer essa análise para ter uma primeira avaliação. Tá? E aqui a agenda de hoje, né? Então, alguns dos pontos que a gente vai trazer, que eu já até abordei aqui para vocês. No final, pessoal, vou abrir para as dúvidas. Se vocês forem tendo dúvidas durante a apresentação, vocês podem utilizar aqui a aba do Q&A, que aí no final vou, né, planejo responder todas elas. É possível que durante a apresentação alguma dúvida, né, eu acabe seguindo, mas no final eu respondo elas. Então, para quem ainda não nos conhece tão bem, a Daqui para Fora é uma empresa que desde 2001 prepara jovens para fazer graduação no exterior. Né? O nosso foco é em graduação, a gente não faz intercâmbio, mestrado, doutorado. Já foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas, né? Uma base de dados hoje de mais de 30 mil applications. E muitos dos nossos alunos, né, também são aprovados com bolsas de estudos. É um ponto que a gente, né, conhece bastante. Hoje a nossa equipe tem muita gente que se formou no exterior. Eu, por exemplo, fiz faculdade nos Estados Unidos, na época fui até cliente Daqui para Fora. Então, hoje tem uma equipe bem experiente. Isso ajuda bastante, né, a passar esse conhecimento para as famílias e alunos aqui se preparando conosco. E, sem dúvida nenhuma, o maior motivo de orgulho, né, Daqui para Fora são os resultados ao longo dos anos. Aqui algumas das principais universidades que nós já tivemos alunos aprovados, né, as mais conhecidas, vamos dizer assim. Ponto super importante, a gente não tem relação comercial, convênio com as universidades. E, né, nos países aqui, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e na Holanda, a gente pode avaliar qualquer opção de faculdade dentro desses países. E a novidade é que, a partir desse ano, a gente abriu oficialmente para algumas universidades de boa qualidade, né, e que tenham cursos em inglês aqui na Espanha, França, Portugal e Itália. Somente em Espanha e Portugal que a gente também vai abrir para algumas possibilidades aí de cursos em espanhol ou em português. Então, a ideia é ter mais opções para os nossos estudantes. E aqui também alguns dos resultados do ano passado, as principais aprovações nas faculdades americanas, né, em 2022, e aqui nas universidades canadenses e da Europa. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui, né, para os temas de hoje, eu acho sempre importante trazer para vocês primeiro uma contextualização do porquê a gente vê cada vez mais jovens, né, querendo estudar fora, o que as faculdades oferecem por lá. E aí a gente linkou aqui alguns dos principais pontos. O primeiro deles é o grande nível acadêmico das universidades. Hoje, no principal ranking mundial, né, que é o Times of Higher Education, aqui a quantidade de faculdades nos países onde a gente atua, que estão entre as 100 melhores, né? E aí, para a gente ter uma base de comparação, para chegar na primeira brasileira, a gente tem que ampliar para os top 300, e aí a gente vê, né, o tanto de universidades nesses outros países aqui que estão nessa mesma faixa de ranking. E aí, para ser ainda mais abrangente, se a gente ampliar para as top 1.000 universidades do mundo, a gente tem 12 faculdades brasileiras, mas tem muitas universidades nesses outros países. Então, o ponto positivo é que um jovem que se prepara bem e pensa em estudar no exterior, a chance de você passar numa faculdade que o nível acadêmico é mais alto, pelo menos no mesmo nível na faculdade que você teria condições aqui, ela é muito alta porque existe uma oferta maior de boas universidades. E a principal razão disso é essa. É o orçamento que as faculdades têm. Aqui a gente levantou em 2020 quanto cada uma dessas universidades investiu em pesquisa
nesse ano. A gente vê valores bem expressivos, como a UCLA, que investiu 1,4 bilhões de dólares. E aí, trazendo de volta aqui para o Brasil, nesse mesmo ano, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia investiu 870 milhões. Então, é claro que as universidades de lá vão acabar tendo muitas oportunidades que são mais difíceis de encontrar aqui justamente por conta de todo esse orçamento. E aqui a gente separou algumas das mais interessantes. A primeira delas é a grande variedade de cursos. Tem universidades que têm mais de 500 cursos de graduação disponíveis. Então, tem muitos dos cursos que a gente já conhece aqui no Brasil, né? Administração, ciências da computação, economia. Mas tem algumas áreas também que talvez não sejam tão valorizadas, como as áreas artísticas, cinema, música. E lá também tem algumas possibilidades bem legais de você combinar essas áreas com consegue, né, um pouco dos dois mundos, o que é bem dentro do ponto a grande variedade que talvez ainda não exista. Então, engenharia de nanotecnologia, segurança digital, neurociência. Um curso que eu gosto de destacar aqui é o de Game Design, que eu lembro que, né, já estou aqui há bastante tempo daqui para fora, acho que foi em 2015 ou 2016 que eu fiz uma reunião com o pai, com, né, um aluno que estava pensando em estudar fora, e ele queria estudar Game Design, e o pai dele olhou para ele e falou, não, filho, você não vai estudar isso, poxa, nada a ver, que futuro que você vai ter, né? E hoje é uma área que, poxa, está super em alta, uma das indústrias aí mais bilionárias que existem no mundo. Então, eu acho super importante vocês jovens aí que estão, né, no ensino fundamental, início do ensino médio, ficarem atentos a essas outras oportunidades, porque pode ser que um curso agora não faz muito sentido, mas olhando lá na frente, né, vai ser super valorizado. Outro ponto super legal, aqui é muito mais nos Estados Unidos e em algumas faculdades no Canadá, é um modelo flexível de ensino. Então, eles não acham certo que um jovem aí de 17, 18 anos tenha que estar 100% decidido do curso que ele quer fazer. Então, os 2 primeiros anos por lá são mais gerais. Você tem até o final do segundo ano para, de fato, bater o martelo do curso que você quer. Os 2 últimos anos são mais focados nessa sua área de interesse. E eu tenho, né, alguns casos interessantes de jovens que começaram a fazer, de repente, a faculdade aqui no Brasil em uma área, pararam, foram para o exterior e hoje estão se formando em áreas muito distintas. Tem, né, um dado do Departamento de Educação dos Estados Unidos de 2020 que 66% dos jovens que se formaram naquele ano se formaram em um curso diferente do que eles declararam na primeira semana de aulas. Então, essa mudança super comum, né, ainda mais para um jovem aí que ainda está conhecendo mais as possibilidades. E um outro ponto super legal, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, existe uma oportunidade de fazer uma dupla graduação, que é se formar em 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Tem muitos alunos que fazem duplas graduações em áreas muito correlatas, como, né, economia e finanças, 2 engenharias, administração e economia, enfim. Mas tem também alguns que fazem áreas distintas. Eu tenho um aluno nosso, Gabriel, que está estudando design de games e psicologia, e eu até conversei com ele, eu perguntei o porquê dessas 2 áreas, ele falou que queria criar personagens mais complexos, e para isso ele precisa entender melhor a mente humana. Então, é um ponto legal, porque às vezes vocês podem ter mais de um interesse, né? Por que não explorar esses interesses distintos e que podem ser complementares, te ajudar lá na frente. Outra coisa bem legal que todo esse investimento dá é o modelo de aulas, né? Então, quando a gente vê aqueles filmes, a gente vê aqueles auditórios gigantescos e tem a impressão que todas as aulas lá são dessa maneira, mas a realidade é que a proporção aluno-professor nesses países ela é muito boa. Então, aqui a gente tem a média, né, em cada um desses países. E um outro ponto super legal é que o modelo de aula lá, ele dá muita autonomia e muita prática para os jovens. Então, para toda aula, o estudante, o professor, ele já vai falar, né, o que vai ser abordado naquela aula, e o papel do estudante é vir preparado, e muitas das aulas são em grupos de discussão, projetos, né, ao invés do professor falar o que está escrito no livro. Então, eles acabam, né, o jovem acaba tendo bastante trabalho fora de sala de aula para chegar pronto, né, e ter uma aula mais produtiva. Agora, o ponto que, na minha opinião, é o que mais se destaca, né, em muitas das universidades por lá, que são as organizações estudantis e também os clubes. Esses clubes, eles são, né, como se fossem mini empresas organizadas pelos estudantes. Na minha faculdade, que nem era tão grande assim, tinham 267. Então, tem de tudo que vocês possam imaginar: robótica, empreendedorismo, simulação da aluna, grupo de pesquisa, dança, pesca, teatro. Eu tinha uma colega na faculdade que era do grupo de canto a capela só de música da Disney.
Então, assim, literalmente tem tudo. E é legal que vocês podem chegar na universidade, se envolver, né, com um clube de alguma área que você, de repente, quer se focar estudando, né? Então, está estudando finanças, vai lá, se envolve com um clube de investimento. Mas, ao mesmo tempo, de repente, você tem, sei lá, está estudando engenharia, mas você é apaixonado por fotografia. Poxa, vai lá, se envolve com o clube de fotografia, você vai conhecer pessoas que têm interesses em comuns, vai fazer amigos, vai ajudar na sua adaptação. Então, isso é uma parte gigantesca da vida universitária, e muitos dos alunos nossos que estão, né, na faculdade falam dessa parte, às vezes até com, sabe, um carinho maior e um aprendizado maior, até do que às vezes a parte acadêmica, né? Outro ponto de destaque aqui é a infraestrutura, né, dessas universidades. E aqui eu podia trazer as faculdades super famosas, né? Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, mas todo mundo já sabe, né, de tudo que essas faculdades oferecem. Então eu trouxe alguns exemplos, talvez nem conhecidos de todo o grande público, como, por exemplo, a University of Delaware, e aqui é o centro de finanças, né, da universidade. E tem um ponto legal, a gente tem um aluno que está no clube de investimento dessa faculdade, ele está no segundo ano, ele e mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de $150 mil na Bolsa de Valores. Então, imagina esse jovem chegando lá na frente, o quanto ele vai estar preparado, né, para lidar com isso. Um outro exemplo é a Universidade de Amsterdã, faculdade excelente, um campus maravilhoso, top 100 no mundo. E não só a faculdade de Amsterdã, mas a Holanda como um todo tem sido um destino muito procurado pelos nossos alunos. Tem muitas faculdades de excelência. Para quem tem cidadania europeia, custo-benefício é super interessante nas faculdades públicas. E fora do Reino Unido, né, é o país que mais tem faculdades públicas que oferta cursos em inglês. Então, é um caminho que cada vez mais jovens têm procurado. Aqui o exemplo da James Madison, né, nos Estados Unidos, e essa faculdade é um exemplo para ilustrar o quanto eles investem nessa parte artística. Eles têm 5 anfiteatros diferentes, né, para diferentes áreas aí, e nesse aqui da foto eles têm capacidade para 1.500 espectadores. Então, a arte lá levaram super a sério. Aqui o exemplo da Bocconi, uma faculdade que fica em Milão, lá na Itália, e a Bocconi, né, é uma universidade super reconhecida também, ela tem várias possibilidades de cursos em inglês, é considerada uma das melhores universidades de business lá da Itália, e, né, tem um campus e uma infraestrutura excelente. Outro exemplo legal de uma tendência que vem crescendo na Europa, que é a EA University, ela fica na Espanha, tem 2 campos, né, um em Madrid e outro em Segóvia, e essa universidade ela é uma universidade muito internacional. Para vocês terem uma ideia, 75% dos alunos são de fora da Espanha. Então, é um ambiente super globalizado. Ela é uma universidade também que prega muito a prática, projetos, né, independente do curso que você for fazer, todas as aulas são focadas em projetos de soluções reais, de dia a dia. E a gente tem visto cada vez mais universidades nesse mesmo estilo da IE, universidades internacionais que têm chamado a atenção, né, dos nossos estudantes. E o último exemplo que eu trouxe hoje é da Universidade de Utah, né, lá nos Estados Unidos. E eu gosto bastante, né, desse exemplo porque ele mostra como as coisas são dinâmicas por lá. Até alguns anos atrás, não era uma universidade tão reconhecida na área de empreendedorismo, mas eles receberam doações bem generosas de ex-alunos, fizeram toda uma repaginação do centro de empreendedorismo. Hoje ela está entre as 10 melhores dos Estados Unidos na área. Para vocês terem uma ideia, eles têm um dormitório específico só para jovens que querem empreender. Assim, esses jovens ficam mais próximos uns dos outros, né? De repente, né, de lá surgem grandes empresas. Então, e hoje ela, né, evoluiu muito nesse ranking. Então, isso mostra o quanto esse investimento, essa capacidade que as faculdades têm de inovarem rápido, acaba, né, impactando muito para os jovens que estão lá na ponta. E aí, quando a gente... mais alguns pontos aqui. A multiculturalidade das universidades, né? Eu trouxe o exemplo da IE, que é uma faculdade internacional, mas mesmo em universidades onde tem mais estudantes locais, né, existe uma grande população de alunos de fora do país. A média aqui de 10 a 20% dos estudantes são de fora. E aqui a gente tem o exemplo da University of Toronto, que entre os 3 campos da universidade tem mais de 75 mil alunos e mais de 22 mil alunos internacionais de 170 países diferentes. Então, é literalmente você, né, viajar o mundo sem sair da universidade, e também dá para você viajar o mundo, né, saindo da faculdade, já que essas universidades elas têm muitas oportunidades de intercâmbio durante esse período. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo da NC State, tem mais de 500 programas de intercâmbios diferentes para alunos de qualquer curso. Então, por exemplo, se você está estudando, né, administração,
ou finanças, você pode fazer um semestre ou um ano na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Seria o mesmo período, né? Você não perde nada. Tem essa mesma possibilidade para alunos de ciências da computação na Politécnica de Hong Kong. Alunos de relações internacionais ou ciências políticas podem fazer um intercâmbio de meio de ano, de um mês, em Gana, para estudar como a globalização está afetando o país. E lá eles têm também um campus da Esquima Business School, que é uma faculdade francesa, tem um campus lá dentro da NC State, então vão vários alunos franceses para lá e fazem esse intercâmbio, né? Então, é uma possibilidade de literalmente voltar para o Brasil ou ficar no exterior, tendo morado em 2, 3 países diferentes, né, ao longo da sua graduação. E as faculdades se preocupam também com a recolocação, né, ou colocação no mercado de trabalho. Então, eles ajudam muito os estudantes a conseguirem oportunidades de estágio. E aqui, para ilustrar, eu trouxe o exemplo da UT Austin, que fica no Texas. Ela tem, né, um portal exclusivo, né, tipo um LinkedIn, só para alunos, ex-alunos e empregadores interessados em estudantes da faculdade. Todo semestre eles têm o que eles chamam de on-campus interview report, então vem empresas entrevistar alunos, e aí o que o estudante precisa fazer é, sei lá, estudo ciências da computação, aí tá vindo a Microsoft entrevistar alunos de ciências da computação. É literalmente assinar e se preparar para a entrevista. E eles também têm várias feiras de carreiras, onde essas empresas vêm, né, conhecer os estudantes. Então, são muitas possibilidades, oportunidades de desenvolvimento, assim, em diversos aspectos. E é por isso que, quando a gente fala, né, que fazer graduação no exterior, não dá para a gente contar só que, eu vou estudar numa boa universidade. É mais do que isso, é uma oportunidade de você desenvolver em diversas frentes, né? Conviver com gente de tudo quanto é lugar do mundo, aprender a ser mais autônomo, tomar suas decisões com mais independência, mas em um ambiente, né, super seguro, que promove isso de uma forma que você pode errar com uma certa segurança, e saber lidar, né, ser mais flexível, se adaptar. Então, os jovens que têm essa possibilidade acabam saindo muito bem preparados para os desafios futuros e, consequentemente, abrem muitas oportunidades profissionais. Tem muita gente que quer morar fora do Brasil, que quer construir uma carreira, né, fora daqui, e uma graduação é uma excelente porta de entradas, né, para você seguir no país depois. Mas tem gente também que quer passar um período fora e não necessariamente sabe se quer ficar lá ou voltar depois. E a volta para o mercado aqui no Brasil é muito boa. Então, aqui a gente trouxe exemplos de empresas que têm programas específicos para jovens que se formaram no exterior. Hoje tem muitas empresas também que têm programas de estágio durante as férias de meio de ano, né, que lá no exterior são de maio a agosto, e essas empresas brasileiras trazem os jovens brasileiros para já irem fazer network, conhecendo, né, esses alunos. Então, se você quiser, você pode fazer estágio por lá, mas também pode fazer aqui. E eu trouxe exemplos também de empresas fundadas por ex-alunos daqui para fora. Então, cada vez mais jovens eu sei que têm esse interesse de empreender, e morar fora também pode abrir portas, novos horizontes, novas perspectivas, para, de repente, você aplicar alguma coisa que você aprendeu aqui no Brasil. Mas eu fui lá para frente, né? Agora vamos voltar para a realidade aqui de vocês, falar um pouco do processo seletivo. Então, como que as universidades avaliam, né, os estudantes. Então, a gente dividiu aqui em 2 grandes frentes, na parte acadêmica e na parte pessoal. E aqui eu vou explicar de uma forma geral, fazendo algumas ponderações em relação a algumas diferenças, né, dos países. Mas é claro que as diferenças, né, de faculdade para faculdade, até mesmo dentro de um país, de estado para estado, podem ser bem grandes, tá? Então, aqui é um panorama geral do que normalmente é esperado de vocês. Primeiro ponto avaliado é a média geral de notas do 9º até o 3º ano ou do 1º até o 3º ano do ensino médio em alguns países. Vão ser necessários também, nessa parte acadêmica, algumas provas. E aí, especialmente quando a gente fala de faculdades americanas, né, nos cursos em inglês, muitas faculdades na Itália e algumas na Espanha também, vão pedir o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Ponto importante, essas provas acontecem diversas vezes ao ano, vocês podem fazer mais de uma vez, e até já fica aqui o meu convite para a nossa palestra na semana que vem, onde a gente vai mais a fundo explicar cada uma dessas provas. Tá? Depois, para qualquer país que você for se candidatar, vai ser necessária uma prova de proficiência, né? Nos cursos de inglês, hoje tem várias provas que estão sendo cada vez mais bem aceitas. Então, o TOEFL, o IELTS, o Duolingo, a prova de Cambridge. Então, aqui é importante que tem alguns países, por exemplo, o Reino Unido, que
para esse país você precisa fazer o IELTS e o KVI por questões de visto estudantil. Então tem que ficar atento que às vezes pode ter algum país que é um pouco mais restrito com uma prova ou com outra, mas em geral tem crescido cada vez mais o número de universidades que aceitam qualquer uma dessas provas. Para alguns países também pode ser que seja avaliado o Enem, especialmente Canadá e alguns países da Europa, tá? Eu tive no ano passado com um dos representantes da faculdade de Toronto, ele estava aqui no Brasil, eu perguntei para ele qual que era a nota de corte na universidade do Enem. Ele falou que lá eles usam muito mais o Enem como um validador da nota do ensino médio do aluno, tá? Então, lá é uma maneira que eles olham, mas tem algumas faculdades na Europa que podem ter notas de cortes diferentes também. E por último, especialmente na Europa, algumas universidades podem ter provas específicas que acontecem durante o processo e podem até variar dependendo do curso. Então, de uma forma geral, esses são todos os pré-requisitos acadêmicos, que aí vocês podem ver, podem variar um pouquinho de acordo com o país ou universidade. Uma vez passada essa etapa, as universidades entram nos critérios pessoais, onde eles vão pedir cartas de recomendação, normalmente de 1 a 3 cartas de professor ou coordenador da escola. São avaliadas também as atividades extracurriculares, que é qualquer coisa que você se envolva fora do currículo obrigatório da escola. Ponto super importante, você não precisa enviar comprovantes do que você fez, você vai listar essas atividades com uma breve descrição. Tá? E essas atividades, elas são bem importantes porque elas acabam se refletindo nas redações. Para cada universidade, você pode ter uma ou mais redações. Esse número também, pessoal, varia de país para país e de universidade para universidade. São redações bem pessoais, querendo saber um pouco mais sobre você. Então, alguns exemplos de temas são: defina sucesso, se a sua vida fosse um livro de 300 páginas, o que está escrito na página 247. Em algumas universidades, na Europa, especialmente Itália, Espanha e França, eles podem pedir o que eles chamam de CV, que nada mais é que um resumo, né, do seu histórico, do que você já fez, das suas atividades e das suas notas. E por último, não são tantas faculdades aqui que pedem, mas algumas podem pedir entrevista. Geralmente são faculdades mais seletivas que vão chegar nessa parte. E aqui é muito para ter certeza, né, de que tudo que você escreveu nas redações, nas cartas, de fato representa quem você é na realidade, o quanto você está alinhado com o perfil da universidade, né, o quanto você quer ir para lá e o quanto você fez a sua lição de casa de conhecer a universidade. E para jovens pensando em cursos mais artísticos, como cinema, atuação, música, design, tem muitas universidades que vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Tá? E para algumas dessas faculdades que são mais direcionadas para a parte artística, esse é até a parte mais importante, né, do processo. Então, como eu falei aqui, eu fiz um apanhado geral, mas são muitas variações, né, dependendo de diversos fatores. Então, né, algumas dessas etapas vão mudar de acordo com o país ou a universidade que você se candidata. E aí um outro tema aqui que, né, é super atual e super importante e que para muitas famílias é algo que é necessário para viabilizar o projeto no exterior, são as bolsas de estudos, né, e quanto custam essas universidades. Então, primeiro eu vou trazer aqui para vocês quais são os valores das universidades. Sempre que a gente traz esses valores, pessoal, a gente já está considerando as despesas aqui de aula, moradia e alimentação. Então, é o custo completo que você teria lá no exterior. Está na moeda local de cada país. Então, dólares americanos, dólares canadenses, euros, libras e assim por diante. Como vocês podem ver, a variação é grande. Pegando os Estados Unidos aqui como exemplo, vai de 25 até 85 mil dólares por ano. Essa variação não é só por conta de qualidade, localização, curso, o fato da faculdade ser pública ou privada também interfere. Como eu mencionei lá no caso da Holanda, né, para quem tem passaporte europeu nas faculdades públicas tem um custo-benefício diferenciado. Isso acontece também, né, em algumas universidades públicas aqui nos outros países que a gente atua da Europa. Então, né, para quem tem cidadania, isso pode ser bem interessante. E a boa notícia é que existem sim também possibilidades de bolsas. Aqui eu, né, trouxe os 4 tipos de bolsas mais comuns. São as bolsas por mérito acadêmico, baseados ou nas notas escolares ou nas notas de prova. Existem bolsas por necessidade financeira, costumam ser ofertadas nas faculdades bem seletivas, onde todo mundo já tem um mérito acadêmico muito alto, e aqui eles vão avaliar a capacidade financeira da família através de renda e patrimônio. Tem também as bolsas artísticas. Essas bolsas são para alunos que estão pensando em fazer um curso artístico. Então, por exemplo, né, se você
é muito bom em música, mas você quer estudar administração, você não teria uma bolsa por mérito artístico, você tem que estar estudando música. E aí, para fazer para conceder a bolsa, né, eles vão avaliar o portfólio ou a audição, no caso por vídeo desse estudante, e aí vai ser avaliando as habilidades que o estudante tem nessa área que ele vai estudar. E por último, tem também as bolsas esportivas, que são, né, ofertadas para atletas de altíssimo rendimento pelo treinador daquela modalidade na universidade. Hoje a gente não atua mais com essas bolsas aqui, né, daqui para fora, mas caso alguém tenha as dúvidas, a gente pode indicar empresas que são especializadas nessa parte. E aqui eu tenho algumas estatísticas, né, da turma do ano passado. Então, um pouco mais da metade dos alunos que se prepararam conosco tiveram bolsa, 55%, e esse número só não é maior porque a gente teve algumas famílias que miraram em universidades que a gente já sabia que não concediam bolsa, mas que estava dentro do orçamento da família. Então, nem todos os estudantes estavam, né, pleiteando bolsa. Quando a gente pega todo mundo que teve bolsa, a média foi uma bolsa de $20 mil no ano, de redução, né, dos valores aqui das universidades. E esse gráfico ele é super legal, porque eu peguei todo mundo que teve bolsa e quanto cada um recebeu em dólares por ano. Então, muita gente me pergunta se existe bolsa integral. Existe, mas é claro que elas são mais difíceis de se conseguir, mais competitivas. Então, foram 8% dos nossos alunos que tiveram bolsa que foram acima de $50 mil. A grande maioria teve bolsas parciais, né? E aqui tem alguns exemplos das universidades. E esse acho que é um dos pontos onde a gente mais consegue orientar e ajudar os estudantes, né, que é usando os dados de alunos brasileiros de anos anteriores, que notas vocês têm, e comparando com os resultados de anos anteriores para poder dar uma previsibilidade de falar, olha, com o que você tem aqui, nessa universidade, vai ser possível você conseguir uma bolsa, porque o seu perfil está muito parecido com X alunos do ano passado que mandaram candidatura para essa faculdade. Ou aqui, nem adianta você tentar, porque a gente já sabe que não dá bolsa para aluno brasileiro. Tá? E sempre a gente fala de bolsa, pessoal, já que fica aqui a minha dica, pesquisem bastante, vão a fundo aqui no site da universidade, tenham certeza que o que você está pesquisando se aplica para alunos brasileiros, que não é só para alunos internacionais, para não aplicar, às vezes, para uma universidade que a gente já sabe que não concede bolsa, por exemplo, para você não perder esse tempo. E aqui tem os destaques, né, do ano passado. Esses alunos tiveram bolsa por necessidade financeira, todas aqui em faculdades, né, bem seletivas. E aqui, bolsas por mérito acadêmico, na parte de cima, né, a Catarina, o Felipe e a Ana, e bolsas por mérito artístico, a Diana e a Estela. Tá? Então, como eu falei, as bolsas são, sim, algo possível de se conseguir com um bom planejamento. E aí, pessoal, já caminhando aqui para os tópicos finais, antes de começar a abrir para as dúvidas de vocês, eu quero trazer aqui um ponto que já faz um tempo que a gente fala aqui, né, daqui para fora, e que vários estudantes têm olhado para esse processo dessa forma, é que ninguém hoje precisa sair daqui já tendo a certeza absoluta de que vai estudar fora. Mas se você quer se preparar para isso, é importante que você, né, bom, você já está aqui, então já está começando, né, a estudar sobre isso, que esse é o ponto importante, para você começar a se movimentar e manter essas possibilidades abertas. E aí, para ilustrar isso, eu vou contar a história do Itek, um estudante nosso, que quando ele viu essa mesma palestra, ele estava no segundo ano do ensino médio, ele tinha média 7 na escola, então na cabeça dele ele pensou, poxa, não vou ter muita chance de estudar fora e tal, mas ele trilhou um caminho bem legal, e o que ele decidiu, né, depois de ver a palestra, foi, bom, eu vou me preparar para o processo seletivo no exterior, em paralelo aos vestibulares aqui no Brasil. E todos vocês podem fazer isso, porque o início do curso lá no exterior, ele vai ser em agosto ou setembro, depois que você se formou no ensino médio. Você vai enviar, né, as suas candidaturas lá no final do ano, que é o mesmo período que você começa a fazer o Enem e os vestibulares no Brasil. Normalmente, os resultados no Brasil vão sair aqui em janeiro, em fevereiro você inicia suas aulas, e os resultados no exterior começam a sair a partir de março. De uma forma geral, você vai ter até maio ou junho, dependendo do país, para definir, né, em qual faculdade você quer para começar o curso lá na frente. Foi exatamente isso que o Itek fez. Ele acabou sendo aprovado aqui para estudar na Unicamp em Engenharia Mecânica e passou em mais 4 universidades. Ele foi lá, visitou as faculdades que ele passou, ele acabou optando por parar o curso aqui no Brasil e ele seguiu, né, para estudar na Illinois Tech, uma universidade muito voltada para a área de tecnologia, relativamente pequena, né, 3 mil alunos, e fica lá no estado de Illinois. E chegando na faculdade, ele já começou a aproveitar, né, todas essas possibilidades que eu falei para vocês aqui no começo. Então, ele se envolveu com um clube de robótica,
onde ele participou de alguns projetos, e um desses projetos foi montar um protótipo de trem a vácuo, era uma competição nacional organizada pela SpaceX. Ele acabou ganhando a seletiva regional do estado de Illinois, foi apresentar o projeto deles lá na sede da SpaceX, né, no dia quem estava lá, o Elon Musk, fundador da SpaceX, da Tesla, que está sendo bem polêmico aí ultimamente, estava, né, assistindo essa apresentação. Além disso, ele fundou a Brasa, Associação de Estudantes Brasileiros, que tem diversas universidades no mundo. Talvez você já até tenha ouvido falar. Fica mais uma dica aqui. Quando você estiver pesquisando uma universidade, procura se tem uma Brasa nela, porque, né, são de estudantes brasileiros, eles podem trazer informações bem relevantes para ajudar, né, na sua pesquisa. Não tinha na faculdade dele, ele e mais uma aluna brasileira foram lá e criaram a Brasa. E se não bastasse tudo isso, em um ano de faculdade, ele saiu de aluno nota 7 aqui no Brasil e tirou notas excelentes, né, tudo acima de 9 por lá. Aí ele voltou de férias, né, desse primeiro ano, ele estava aqui, deu uma ligada para a gente e foi bater um papo com a gente aqui no escritório, começou a perguntar, e ele perguntou se a gente achava, né, com esse currículo aí que ele estava construindo, se ele tinha chance de ir para uma faculdade ainda mais forte. A gente falou, olha aí, Tec, poxa, você está indo super bem, eu acho que numa transferência você teria boa chance sim. Ele acabou aplicando para algumas e ele passou em Johns Hopkins, né, que é a 12ª melhor faculdade do mundo. Se formou, inclusive, no ano passado, está feliz da vida, trabalhando por lá. E acho que a história dele ela é legal porque ela desmistifica alguns pontos. Acho que o primeiro deles, que muita gente já tem esse preconceito, é, poxa, eu não sou o melhor aluno da sala, eu não tiro nota 9, 10 em tudo, então esquece, eu não vou estudar fora. É lógico que se você tirar nota 9, 10 e tudo, vai ajudar muito, vai abrir ainda mais portas, mas é possível, né, você ter boas possibilidades, mesmo não sendo o melhor aluno da sala, tem outras maneiras, né, você pode ir bem nas provas, as extracurriculares contam, né, então existem sim possibilidades para outros tipos de aluno. O segundo ponto, né, é que, poxa, se eu não for para uma Ivy League, se eu não for para uma top 10, não vale a pena. Ele estava numa universidade que, no ranking de engenharia, era número 78 dos Estados Unidos, e mesmo assim estava tendo uma experiência excelente, ele até pensou se ele deveria mudar de universidade ou não. Então, lá tem um nível acadêmico muito alto, né, não só nas top 10, top 20, mas em várias outras universidades também. E eu acho que o ponto principal é que, como eu falei, ninguém precisa estar decidido se você vai estudar fora ou não, e nem o país que você vai estudar fora. Você pode aplicar para diferentes possibilidades, deixar para avaliar as respostas que você vai ter lá na frente, e aí você toma uma decisão, né, com as admissões em mãos, com a faculdade que você está fazendo aqui, aí fica uma decisão muito mais tranquila e mais segura. E o legal também é que cada vez mais universidades aqui no Brasil estão mudando a dinâmica do processo seletivo e não sendo só vestibular. Então, tem faculdades que têm cartas de motivação, dinâmicas de grupo, soluções de cases. Então, cada vez mais vocês terem essa preparação de uma forma mais pessoal pode te ajudar também, né, no processo seletivo de universidades brasileiras. E aí, né, finalizando aqui, eu vou explicar um pouquinho de como funciona o nosso trabalho aqui na Daqui para Fora. Então, a gente tem um programa individualizado que serve para preparar os estudantes, né, para os processos de graduação no exterior, e ele é dividido em 2 grandes etapas. Para alunos que estão no 9º ano do ensino fundamental, no 1º ou no 2º do médio, nós temos o programa de preparação, onde cada jovem trabalha junto com um mentor, e a ideia desse programa é especialmente trabalhar na parte extracurricular. Então, guiar esse jovem do que ele deve fazer, quais são as atividades mais relevantes, a partir, né, de conhecer a fundo quais são os interesses, motivações, agenda, para que realmente esse estudante consiga maximizar o tempo dele, né, e se tornar o melhor candidato possível. Junto disso, a gente trabalha também na preparação para as provas, alunos que estão pensando nessa parte artística, para que eles desenvolvam as habilidades que vão ser necessárias aí para os portfólios ou para as audições. E quando você chega no 3º ano, aí o trabalho muda de frente. Aí a gente chama de programa de candidatura, onde cada jovem vai trabalhar junto com uma equipe e a gente vai ajudar esse estudante a se planejar, o que ele deve fazer, quando fazer, datas importantes, montar um cronograma ao longo do 3º ano. Vamos ajudar na seleção de universidades, né, e aqui são vários pontos super importantes, tem que combinar com perfil, preferências, objetivos do estudante, tem essa questão de bolsa, como eu mencionei para vocês aqui, que é um dos pontos que a gente consegue agregar muito, além de seguir trabalhando na preparação para as provas. Ele vai ter um orientador que vai ajudar nas redações, orientar os professores com cartas de recomendação, além de todo o suporte de prazos, pré-requisitos, preenchimento de formulários. A gente envia essas candidaturas
para as universidades e dar o suporte de definição de moradia, plano de alimentação, seguro-saúde, todos os detalhes para que o estudante chegue na universidade. Esse é o ponto principal, né, de todo o projeto, mas ainda tem uma equipe que fica aqui para dar suporte durante o período universitário, imprevistos. Então, é uma consultoria bem completa em todas as etapas. E aqui, só para contextualizar, tem um exemplo de uma aluna que se preparou conosco, a Bruna, né, que hoje ela está estudando em Colômbia. Ela começou a se preparar no primeiro ano do ensino médio, e a Tassiana foi a mentora que orientou ela na fase de preparação, né, nessa parte extracurricular. Nós temos uma parceira que se chama Karine Dombe, que prepara os nossos alunos aqui para as provas, para o SAT ou para o ACT, e ela, né, a Bruna fez o curso da Karine. No último ano, o Rafa foi o estrategista, então ele foi o responsável por selecionar as universidades, né, e todas as estratégias relacionadas à candidatura da Bruna. A Thalita foi orientadora de application, cuidou dos prazos, pré-requisitos, toda a parte de documentação, e o Jamal, o orientador de redações, que trabalhou com os textos dela. Eu destaco aqui o Jamal, um dos nossos orientadores, porque ele é americano e trabalhou numa universidade que estava entre as 20 melhores lá nos Estados Unidos. Então, alguém que estava, ele era uma admission officer, então ele lia essas redações, tomava as decisões de quem ia ser aprovado, conhece bastante do assunto. Tá? E aí, pessoal, eu queria, né, abrir aqui para as dúvidas de vocês. Eu vi que acho que já chegou uma aqui no Q&A, mas queria abrir para as perguntas. Mais uma vez, eu já coloquei aqui no chat, mas, né, fica o meu convite de novo para que vocês façam a análise de perfil, para ter uma primeira ideia geral mesmo, né, das chances, possibilidades, baseado no que você já tem. Então, fica o meu convite mais uma vez. E também vou deixar, depois eu coloco aqui no chat aqui os nossos contatos, tá? Deixa eu colocar aqui no chat para facilitar, para quem quiser. Deixa eu voltar aqui. Chegou uma primeira pergunta aqui, ela é anônima, ela perguntou se esportes também contam como atividades extracurriculares. Sim, esporte pode ser um tipo de atividade extracurricular, tá? Só acho legal aqui trazer que muita gente meio que confunde, né, e acha que você, eu não faço esporte, então, putz, não vou ter chance, porque as faculdades valorizam só quem faz esporte. É um tipo de atividade extracurricular e para quem quer ir através de uma bolsa esportiva, poxa, é super importante que você, né, se envolva com essa parte. Se você não está necessariamente querendo ir para essa parte esportiva, tem diversas outras possibilidades de atividades extracurriculares que podem ser tão boas quanto ou melhores, então não, né, necessariamente você tem que fazer esportes, mas pode sim ser, né, um tipo de atividade extracurricular. Pergunta aqui, quem faz o TOEFL no segundo ano do ensino médio, pode utilizar essa nota no application? Olha, o TOEFL ele tem validade de 2 anos, então depende de quando você fez, né? Se você fez no segundo semestre do segundo ano, ou depende também de quando você vai aplicar, você consegue usar. Tá? Se você for aplicar e já tiver passado esses 2 anos, aí você não consegue. Uma outra pergunta anônima. Boa noite. Para quem acabou de terminar o ensino médio, vocês ajudam também? Ajudamos sim. Tá? Então, tem muitos alunos, um número considerável de alunos todos os anos que se preparam conosco, que estão no Gap Year, que é depois de você se formar, né, você pegar esse ano aí após o ensino médio para você aplicar, e tem alguns alunos também que já começaram a faculdade e se transferem. Tá? Então, isso é possível sim. A Gabriela Christophe fez uma pergunta na mesma linha, né? Que ela gostaria de estar para faculdades fora do país. Ela se formou em 2021. Se tem boas chances ou se eles selecionam mais alunos que acabaram de se formar. Gabriela, depende de faculdade. Tem algumas universidades, sim, que podem privilegiar um pouco mais alunos recém-formados, mas normalmente, se você passou 1 ou 2 anos de formado, você costuma estar ainda nessa janela do Gap Year ou até em 2 anos de Gap Year, que não influencia tanto. Então, você teria, sim, né, chances de aplicar e de ser aceita no exterior. Em relação à pergunta do Igor, o Eti, em relação a universidades em países como o Japão, que não foi citado como daqui para fora, tem alguma recomendação de onde seguir nesse apoio similar ao que a gente oferece? Igor, para o Japão de fato, não conheço. Tá? Se puder, depois manda uma mensagem, eu pergunto no grupo aqui da nossa equipe depois se alguém conhece. Tá? Se você puder mandar uma mensagem aqui no nosso contato, que aí a gente vê, mas eu realmente agora de cabeça eu não conheço nenhuma empresa que faça para o Japão. O Matheus Scavone Afonso, ele perguntou, para alguém que fez o Cambridge no segundo ano, pode usar para aplicação?
Matheus, o ponto bem legal do Cambridge é que ele não tem essa validade que tem o TOEFL. Então, sim, você pode. Um ponto de atenção é que, especialmente nos Estados Unidos, se você for aplicar para lá, tem muita universidade que não aceita o Cambridge. Tá? Então, aí a gente tem que ver, dependendo das faculdades, dos países que você precisa aplicar, talvez faça sentido fazer uma outra prova de proficiência. Mas até para quem também está se preparando pelo Cambridge, eu tenho Cambridge, pela nossa experiência, dependendo do certificado que você tem, do nível que você está, você não vai ter a menor dificuldade com o TOEFL. Tá? Então, não é que você precisaria, ou com outra prova que você fizer, o IELTS, o Duolingo, então você não precisaria fazer um cursinho específico, tá? Se for necessário fazer a prova. A Ana perguntou, ela falou que ela está no 7º ano, e se a gente ajuda a se preparar. Ana, ainda no 7º ano a gente não ajuda, porque as faculdades começam, né, a contar tudo que você faz quando você está a partir do 9º ano. Mas o que eu recomendo é você ir assistindo as nossas lives aqui, né? A gente pode até marcar uma conversa também para você conhecer mais aqui do que você pode já ir fazendo. E aí eu já até te dou algumas dicas, né, do que você pode fazer. Tirar boas notas, já começa a ter esse hábito, porque, né, vai ser mais fácil lá na frente. Estudar o inglês. E aí eu vi que você já perguntou, né, que era a minha próxima dica, né, sobre atividades extracurriculares. Quais atividades extracurriculares eu mais indico? E aí já respondo aqui para todos. Olha, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, e a grande verdade, pessoal, é que não existe uma atividade que é mais ou menos valorizada pelas universidades. Não tem, essa atividade aqui eles vão dar mais valor e essa eles dão menos. O que eles vão avaliar é muito mais por quanto tempo você engajou nessa atividade. Foi algo que você fez uma vez ou foi algo que você teve uma recorrência grande? A partir do seu envolvimento nessa atividade, era algo que você só participava? Ou foi alguma coisa que você teve uma posição de liderança, que você teve um impacto direto, né, nos resultados dessa atividade? Aí outro ponto, qual que era a abrangência dessa atividade? Era algo que era, né, poxa, não impactava ninguém, era só para você? Ou impactava várias pessoas da sua escola, ou da sua cidade, ou do Brasil, ou do mundo? Então, dito isso, o que você faz, aí é um segundo plano. Tem gente que vai fazer esporte, tem gente que vai fazer trabalho voluntário, projetos de pesquisa, Olimpíadas de Conhecimento, pesquisas em parcerias com professores universitários, estágios em empresas. Então, aqui, a recomendação é que você, e pela minha experiência aqui, né, os alunos que têm os melhores resultados são aqueles que descobrem as coisas que eles gostam de fazer e se envolvem com bastante paixão e atingem bons resultados. Então, respondendo a sua dúvida, você que é jovem, eu experimentaria várias coisas diferentes, né, para, de repente, quando você estiver lá no 9º ano, no ensino médio, você já ter aquela uma ou duas atividades que você gosta, e aí, né, tentar se aprofundar ao máximo em cada uma delas, ou nessas que você gosta. A Alessandra Tacha perguntou, para alunos que estudam em colégios internacionais que seguem o currículo americano, é necessário fazer o teste de proficiência? Alessandra, é possível que em muitas universidades o estudante seja isento, mas a gente já teve casos no passado de mesmo um aluno que estudava em colégio internacional, uma determinada universidade falava assim, olha, você, né, você não mora num país que a sua língua materna é o inglês, então para a nossa faculdade você tem que fazer um teste de proficiência. Então, a nossa recomendação é que eles façam, até porque vai ser fácil para eles. Então, garante o teste, se alguma universidade da sua lista precisar, você fez, e aí se não precisar, ótimo, você usa, né, o que você já tem. Uma outra pergunta aqui você acha que os programas de summer durante o ensino médio influenciam muito no currículo? Então vamos lá, eu vou acho que quebrar aqui em duas frentes aqui nos programas de summer. Um ponto que eu gosto muito deles, acho que eles ajudam bastante, é que eles são uma ótima primeira experiência e um bom test drive para vocês entenderem como que é a vivência numa universidade. Vocês vão conhecer, vocês vão estar dentro do campus, convivendo com estudantes internacionais, então é um excelente test drive mesmo, em alguns casos eu diria que é muito mais realista do que você vai ver na faculdade depois, do que o intercâmbio regular em casa de família, por exemplo. Você vai morar na casa da família e não, né, na universidade. Então, acho que como vivência pessoal, experiência, poxa, eu acho fantástico. Agora, a gente tem alguns tipos diferentes de programas de summer. Tem alguns programas de summer que, né, basicamente, você se inscrever que você está dentro, que não são tão seletivos. Então, o peso de estar num programa desse, pensando no currículo, não vai ser, né, algo que vai pesar nessa questão de, se ele está nesse programa de summer. E tem outros que vão ser bem seletivos, onde tem todo um processo que é difícil de se entrar. De repente, mesmo, né, você já está numa faculdade super seletiva, você pode conhecer algumas pessoas, podem te abrir muitas portas. Então, esses podem ter um peso maior no currículo. Tá?
Então, vai depender aí do programa de Summer que você escolher. Eu vi que chegaram aqui algumas... Deixa eu dar uma olhadinha no chat, pessoal. Se vocês puderem... Eu vi que chegaram algumas perguntas no chat, eu vou responder aqui também. Mas se vocês puderem ir fazendo no Q&A, aí fica mais fácil para eu ir vendo, tá? A Paula perguntou sobre as empresas de bolsas esportivas. Paula, eu vou escrever aqui. Se você puder depois me falar o esporte, eu já até posso falar, mas deixa eu falar os principais aqui. Agora me fugiu o nome da empresa do CS, uma aqui chama CSA, que é College Sports Authority. Deixa eu escrever aqui para você. E a outra é De Luca e Leão. Tá? A segunda é de futebol e a outra trabalha com vários esportes universitários. A Larissa perguntou qual é melhor, uma escola internacional ou escola de bom preparo acadêmico? Minha filha está na minha escola que oferece vários projetos e atividades extracurriculares, dentre eles voluntariados. Dentre elas, voluntariados. É melhor que fazer escola internacional? Ela vai no 9º ano e gostaria do valor de investimento do programa de vocês. Tá. É difícil falar essa pergunta, Larissa, de responder, porque é muito pessoal, assim, né? Assim, eu altamente recomendo conhecer, primeiro, muito bem os currículos dessas escolas. Tem gente que quer tá num ambiente que você vai estar falando inglês todo o tempo, você vai estar numa escola internacional que vai ter um projeto todo voltado muito mais para o exterior, e tem gente que também, né, tá bastante preocupado com vestibulares aqui no Brasil, que aí talvez que gosta mais também de uma parte um pouco mais acadêmica, que quer se manter nos dois, então, assim, varia muito da escola também. Então, acho que seria legal até, de repente, se você quiser bater um papo conosco para a gente entender mais das escolas e conseguir dar dessa opinião. E aí eu vi que, né, você perguntou sobre o orçamento. Pessoal, eu também recomendo aqui para quem quiser saber mais sobre os valores do nosso programa, que vocês entrem em contato individualmente, porque hoje são muitos programas diferentes, e depende, né, do ano que você está, para quais países você vai mirar, se vai ter o programa de provas ou não, dependendo da área, pode ter orientação para portfólio ou não. Então, são muitas variáveis, mas vocês entrando em contato conosco, a gente consegue dar estimativa, né, dentro do que cada um está buscando. O Fernando perguntou como fazer para o nosso programa. Fernando, eu recomendo que você entre em contato aqui. Vou colocar os contatos aqui daqui para fora, coloquei de novo no chat, mas entre em contato conosco. Acho que aí o primeiro passo ou é fazer análise de perfil ou marcar uma conversa individual. Como é um processo muito individualizado, é legal a gente entender exatamente quais são os seus objetivos, o que você está buscando, para a partir disso fazer uma análise de qual seria, né, o programa mais interessante para você. Uma outra pergunta anônima, aqui agora no Q&A. Adianta fazer atividades extracurriculares que não tem nada a ver com a área que eu quero estudar, por exemplo? Fazer atividades extracurriculares relacionadas à geografia quando eu quero estudar medicina. Sim, você pode sim fazer uma extracurricular que não é relacionada com a sua área, tá? Adianta. Especialmente se você for bem, né? Então, mesmo que você faça alguma coisa que não é relacionada, mas, poxa, se teve um resultado super legal, ela adianta. Agora, se você conseguir associar, né, ao que você está fazendo e ainda ser relacionado ao que você gosta, para muitas universidades pode ser um fator positivo também, mas adianta até porque não são todos alunos que já sabiam o que queriam, né, durante o ensino médio. Tá? Então, tem muita gente que vai mudar de ideia lá na frente. Entre o IELTS e o TOEFL, qual vocês recomendam mais fazer? Olha, de uma forma geral, Matheus, a grande maioria dos países aceitam ambos. Tá? Eu diria que mais alunos nossos fazem o TOEFL, a não ser que, se você for aplicar para o Reino Unido, aí a gente recomenda o IELTS e o KVI, que é o IELTS que você precisa para tirar o visto estudantil, né, do Reino Unido. Tá? Caso contrário, são provas bem equivalentes. Aí eu olharia, né, de qual é a mais próxima prova de você, qual é a data mais próxima. Ambas têm um peso bem parecido. A Amanda perguntou, pode fazer o TOEFL mais de uma vez, caso eu for mal? Sim, né, sem problemas, Amanda. Pode fazer mais de uma vez. Essa pergunta anônima aqui do Clube Internacional, acho que já foi respondida. Uma outra pergunta anônima.
que tipo de projetos, atividades, que tipo de projetos, atividades entram em extracurriculares, tá? Atividade extracurricular é considerado qualquer coisa que você faça fora do currículo obrigatório da escola. Tá? Então, uma primeira ideia aqui, que eu sempre recomendo para os alunos, é antes de começar a procurar fora, avalie tudo que a sua escola oferece. Às vezes você pode, né, fazer algo, já se envolver com alguma coisa que já existe lá dentro. Às vezes, se tem alguma coisa que você não gosta e não tem na sua escola também, por que não sugerir e você ser o protagonista e começa essa nova atividade? Né? Mas coisas que você faz fora da escola também conta, eu já dei, né, vários exemplos. A gente vai ter mais para frente também, né, uma palestra que vai detalhar, explicar a fundo, né, várias possibilidades de extracurriculares. Acho que aqui foi a pergunta da Larissa que eu respondi no chat, né, das escolas internacionais. A Larissa perguntou, vocês ajudam a se preparar para os programas de Summer? Sim, Larissa, no nosso programa de preparação, né, a gente tem, junto com o trabalho com o mentor, a gente ajuda esses estudantes a selecionarem programas de Summer adequados, né, e preparar para esses mais seletivos que tem um application. Então, a gente ajuda sim. Agora eu estou chegando no Q&A que foram feitas no chat antes, então eu já respondi aqui também o Fernando. A Larissa perguntou sobre fazer várias Olimpíadas de conhecimento. Ajuda? Olha, Larissa, eu acho que mais importante do que fazer várias é você ver onde você acha que tem potencial para ir bem e, de repente, se dedicar a uma ou outra área que você pode ter um resultado melhor. Então, eu digo isso porque às vezes é difícil, se você for tentar se dedicar a se preparar a estudar para Olimpíadas de muitas áreas diferentes, talvez você não consiga ter nenhum resultado relevante ou tem menos chances. Então, eu faria, de repente, quando você é mais jovem, para experimentar e ver onde o potencial é maior, mas uma vez que você encontrou aquela uma outra matéria, que você acha que você pode ir melhor, que você gosta mais, aí eu investiria, né, em áreas que você tem um potencial maior. Bom, vamos ver se tem mais várias perguntas. Muito legal, pessoal. Sempre legal conversar aí com todo mundo muito engajado, né, e com várias perguntas aí relevantes, né? Tem bastante gente conectada, então se tiverem mais dúvidas, pessoal, fiquem à vontade aqui. Eu vou deixar um outro link aqui com vocês também, pessoal, que eu acho que pode ser legal. Para quem quiser agendar um bate-papo individual aqui conosco, fica aqui um link que vocês podem fazer isso. Tá? Um atendimento com algum dos nossos especialistas aqui. Como eu falei, é um projeto super individual, e acho que esse primeiro bate-papo dá para a gente ter uma primeira avaliação. E até um outro ponto bem importante no nosso projeto aqui, antes de decidir se a gente vai iniciar o trabalho com qualquer aluno ou família, a gente faz uma análise do perfil desse aluno, das preferências, das notas, do orçamento da família, avalia, né, compara esse estudante com alunos de anos anteriores, a gente só começa um projeto com a família, tendo uma grande certeza que lá na frente vai dar certo, ou se houver algum risco, né, de dificuldade, dependendo do que o aluno está almejando, a gente é bem transparente. Tá? Então, fica já aqui o meu convite para vocês terem essa conversa, para a gente ter essa primeira análise. Tá? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria, né, agradecer todos vocês aqui pela presença, bastante gente acompanhando esse primeiro evento aqui nosso de 2023. Ao longo dos anos vão ser vários. Mais para frente, a gente vai ter também uma feira de universidades, a gente traz os alunos apresentando as faculdades, tem eventos sobre temas mais específicos, né, de forma mais geral. Então, espero que vocês continuem aqui nos acompanhando. E se ficou alguma dúvida, né, que não foi respondida, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. E, né, vamos nos ver bastante ao longo de 2023. Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite para vocês. Valeu. Tchau, tchau.